pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje ao lado da doutora Andressa Martins e à frente aqui meu amigo doutor Francisco Mendonça. Iremos bater um papo sobre direito tributário e o ingresso, o desenvolvimento da carreira profissional dos advogados com o nosso advogado tributarista, doutor Américo Ribeiro. Doutor Américo, muito obrigado pela presença, por estar compartilhando aqui teu conhecimento e disponibilizando seu tempo. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, entre amigos, como eu falava há pouco com a doutora Andressa, profissional muito querida. Doutor Francisco, além de um grande advogado, já falei também que foi um grande ponto esquerda. Ponto esquerda, grande goleador. Então é um prazer a gente bater esse papo aqui sobre carreira, sobre direito, sobre empreendedorismo, que eu acho que é o espírito aqui do podcast, onde já passaram também vários colegas aqui, grandes advogados, grandes professores. Então, para mim, é sempre um prazer contribuir aqui com o debate. O doutor, além de ser tributarista, o senhor também desenvolve uma função como na Comissão de Direito Tributário na OAB, né? Isso. Eu sou membro atual da Comissão Nacional de Direito Tributário do Conselho Federal e, a nível estadual, eu sou conselheiro seccional também aqui na OAB. Então, eu já venho dessa experiência de ordem há pelo menos uma década. Eu sempre busquei contribuir um pouco com a classe. Eu acho que a gente se doando ali, a gente consegue fazer muitos relacionamentos e trazer muitos frutos para a sociedade através de relações, de ações propositivas. A gente consegue fazer um trabalho bem legal em prol da advocacia e da sociedade. O que faz um advogado tributarista? A pessoa deve estar perguntando, porque eu não sei se eu mencionei, nosso podcast ele tem um contexto social, a gente é de levar informação para toda a população, num contexto geral, não só apenas para advogado ou estudante de direito. Sim. Então, as pessoas que nos ouvem, muito delas não sabem o que é um advogado tributário. Uhum. O que seria esse advogado tributário? Na verdade, então, pensam logo em questão de empresário, de empresa, mas, na verdade, todos nós pagamos tributos todo dia. E a pessoa pensa logo assim, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, mas, pelo contrário, todos nós pagamos absolutamente impostos todo dia. Exato. E precisamos de advogados tributários. O que seria, então, um advogado tributário? Em qual as áreas que você atua? O papel do advogado tributarista, na verdade, como a doutora Andressa bem colocou, é de fiscalizar, auxiliar, orientar os contribuintes em geral, que acabam sendo todos nós. Cada um de nós vai ter o seu momento de se caracterizar como um contribuinte, ou de uma mercadoria, de um produto, de um serviço. Então, a gente, no nosso dia a dia, está rodeado pelo direito tributário. Tem uma frase que ficou célebre com Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, e que ele dizia: nada é tão certo quanto a morte e os impostos. Então, todos nós pagamos tributos, direta ou indiretamente. Vivo ou morto? Vivo ou morto. Vivo ou morto. Morto, inclusive, às vezes sai muito mais caro. Então, eu costumo dizer, até para os meus alunos, nas palestras que eu frequento, que eu participo, que todos nós somos contribuintes, e que nós, às vezes, nem sabemos qual é a função daquele tributo, por que a gente está pagando. Um exemplo, quando a pessoa vai na rua lá e vai dar aquela entrevista, que recebe o jornal na nossa rua, tem um buraco lá, está alagando a rua, etc. Ele vai lá, olha, eu pago meus impostos, etc., tenho tudo em dia, e aí a prefeitura vem aqui, o estado vem aqui e não cobre, não tampa o buraco. Às vezes eu falo, olha, você não paga só imposto. Quando você fala, e eu oriento um pouco mais tecnicamente, fale assim, eu pago meus tributos em dia. Porque tributos são vários, imposto é só uma das espécies ali, só um dos gêneros da espécie tributária. Então você tem aí impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimo compulsório, uma gama de tributos que muitas vezes não são sequer vinculados. Então, por exemplo, o imposto estadual, o IPVA. O que seria o tributo vinculado e não vinculado? É interessante. Até a questão técnica da vinculação do tributo é quando ele está com a receita dele vinculado já na despesa. Então, por exemplo, o ICMS, que é um tributo, é o maior tributo do Estado, né, que é um tributo estadual e é arrecadado ali sobre a circulação de mercadorias. Então, você Você vai pagar o ICMS quando você vai no supermercado e vai fazer uma compra. E ali está o ICMS embutido, você está pagando como consumidor final. E aquele valor que é arrecadado pelo Estado, ele pode gastar para pagar folha, para investir em saúde, para investir, por exemplo, na cobertura do buraco da sua rua, não necessariamente o IPVA.
O IPVA que as pessoas ligam, né? O imposto sobre os veículos automotores. Então, se eu estou transitando com o meu veículo na rua, nada mais justo do que o valor do IPVA ser destinado para a melhoria daquele espaço. Não é assim. Mas ele não é vinculado, né? Ele não é vinculado. Então, ele pode servir para pagar folha, pode servir para fazer investimento, pode servir para uma série de coisas que não necessariamente são direcionadas para aquilo. E o advogado... Então, aquela queixa da pessoa que tem carro, vê o buraco e fala, eu estou pagando meus tributos e não está sendo direcionado. Na verdade, o tributo, né, o imposto, ele tem um fator social muito grande. Sim. Ele é um direito fundamental do Estado de cobrar, de certa forma, as pessoas que estão usufruindo do bem público. Mas, doutora, isso, filosoficamente falando... É lindo. É lindo. Já vista que se o Estado prestasse o serviço com eficiência... A única eficiência que a gente se depara no Estado é da cobrança. A cobrança é extremamente efetiva. Haja visto que até a questão da prescrição dos débitos tributários é de difícil acontecimento, né? Sim. Haja visto que os prazos são prolongados e qualquer movimentação no processo cessa-se a questão de prescrição. Prestação de serviço. Aí, ou seja, o Estado ele é muito eficiente na cobrança. Aí a pergunta é, ele é eficiente na prestação de serviço e no zelo dos valores? É a contraprestação dos serviços. Você tem, hoje em dia, países muito avançados nesse aspecto. Então você tem, por exemplo, a Noruega, que é um dos países que mais cobra imposto de renda numa alíquota mais alta, mas você tem uma efetividade imensa na contraprestação do serviço. A saúde pública funciona, o transporte público funciona. E nem sempre a gente vê isso em outros países que também têm uma taxa alta, como o Brasil tem, e acaba não prestando essa assistência para a população. Então, por exemplo, você está pagando o seu tributo para custear a saúde pública, o ensino público, etc., mas você também vai ter que custear um plano de saúde particular, ou você vai investir numa escola particular para o seu filho, e aí isso acaba onerando demasiadamente o contribuinte, porque ele não vê essa contraprestação. O papel do advogado tributarista, respondendo a sua primeira pergunta, não é, eu vou fazer com que o meu cliente não pague tributo. Não, eu vou zelar pela justiça fiscal, é o termo que se usa. Porque a gente entende também, a doutora Andressa falou da questão empírica da coisa, do objeto da discussão. Realmente, um Estado sem tributo, sem regulação, é desorganizado. Você pode fazer com que seja uma coisa desregulada. Então, essa tributação ela vem desde a época lá dos romanos, onde eles recolhiam as moedas e instituíam os primeiros impostos ali da sua população, para que pudesse de fato ter o império custeado e funcionando. E aí eu faço um recorte interessante, que Júlio César ficou também famoso com essa história, que ele passava para os seus subordinados e dizia, olha, eram os coletores de tributos, né? Cobrem mais, cobrem um pouquinho mais, tantas moedas, e ele ia fazendo o teste, ia aumentando e a arrecadação ia aumentando. Ele aumentava mais um pouco e a arrecadação aumentava mais um pouco. Chegou um momento que ele aumentou demais e a arrecadação caiu. E todo mundo estava feliz na rua. E aí o coletor de impostos virou para ele e falou assim, imperador, agora as pessoas estão sonegando. Ou seja, você não pode colocar a carga tributária de uma forma que seja inviável para o contribuinte pagar como um método de tentar aumentar a sua arrecadação. Tem que haver uma arrecadação eficiente. Então, por isso que hoje em dia a sonegação é um caminho aí que é altamente cobrado pelo Estado, altamente punido pelo Estado, para que seja evitado, e a gente fica ali no meio termo para tentar achar qual seria o tributo ideal, qual seria a justiça fiscal, o que seria a justiça fiscal. E isso que é o apaixonante para os tributaristas aí dessa seara. E essa questão do advogado tributarista, que o doutor Américo tocou, não por conta da sonegação, mas a legislação nossa é tão complexa que muitos contribuintes pagam de forma equivocada. É justamente aí que eu acho que entra o papel do advogado, do tributário, informar que para aquela determinada empresa, aquele tributo que ele está pagando, na verdade, é indevido, ou então não precisaria pagar, ou então aquela alíquota está muito acima. Acho que essa questão também é muito importante, né, de falar um pouco. O interessante, quando fala-se nessa questão da justiça fiscal, me vem logo em mente um filme. Parece besteira. Robin Hood. Nossa, sim. Da hora, velho. Tirar do rico para dar pro pobre. Porque querendo ou não,
pelo menos na história, né, diz que aqueles valores que ele roubava, tomava, era derivado de impostos exorbitantes para cobrar da população. Então, ou seja, seria mais ou menos a visão que nós temos hoje. Hoje a gente percebe que o Brasil tem uma carga tributária exacerbada. A gente vê uma fiscalização em cima disso muito grande. A gente está deparando ultimamente ainda com acréscimo de tributos. E a prestação de serviço cada vez pior. E a gente se depara com obras superfaturadas. Então, ou seja, qual a sensação da pessoa que está contribuindo, está fazendo esse pagamento? Qual a sensação? Tá certo, a gente tem que ter o zelo fiscal, a análise da prestação de serviço, é fundamental o pagamento de imposto. Ok. Todavia, a partir do momento que você paga um imposto e esse valor não é destinado ao que de fato seria, será que é devido moralmente eu pagar o imposto mesmo? Começa a vir esse conflito, né? Sim, sim. Aí vai vir aquela situação. Olha, mas você não pode pegar o erro da pessoa para justificar o teu. Você deveria cobrar e fiscalizar. Mas, de fato, com todo o aparato que ocorre pelos governantes, pelo legislativo, porque existe todo um sistema que se direciona para não punir e não deixar ser fiscalizado. Então, ou seja, é complicado para a pessoa que paga imposto. Eu, como uma pessoa que paga meus impostos, que me deparo com esses valores exorbitantes, e a gente tenta vencer vamos dizer assim, esses boletos mensais. Sim. Cara, é terrível você visualizar o seu dinheiro sendo extraviado de maneira exacerbada. Então, é complicado. Então, uma questão de desigualdade também, né? Entre a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha menos. Por exemplo, o ICMS, que é compra de supermercado, por exemplo. Não tem como a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha menos ter essa diferença. Mas é porque aí eles vêm com a narrativa do equilíbrio fiscal, ou seja... Tem alguns produtos que são beneficiados, por exemplo, cesta básica, que tem uma carga tributária mais reduzida. Mas teoricamente, mas aí às vezes eles mudam para fazer esse equilíbrio fiscal. E aí você acaba... combustível é fundamental. Sim, quando você aumenta o combustível, você aumenta todos os preços. Iluminação. Entendeu? Então, exato. Então, até frete de cargas de transporte. Então, o combustível influencia. O combustível, ele, na verdade, ele influencia em absolutamente tudo. É um termômetro. Sem dúvida. Na mercadoria do termômetro do mercado brasileiro, na verdade, esse transporte, são os caminhoneiros. Se o produto está rodando, se o caminhão está na rua, se o mercado está aquecido ou não, é um termômetro. Eu queria... O doutor Paulo falou uma questão, me deu uma dúvida. Por que a gente paga a taxa de iluminação pública? A taxa de iluminação pública está dentro da conta de luz. Hoje em dia você tem são 3 letrinhas, é CIP, é Contribuição de Iluminação Pública. Está dentro da sua conta de luz e você paga ali, tecnicamente, seria para aquele reduto que você frequenta, que você tem o serviço público. E acontece muitas vezes, por exemplo, do IPTU, também é um tributo municipal, assim como essa taxa é vinculada para o município, de você ter que pagar para uma área onde você não tem iluminação pública, calçada, escola, um raio de 1 km, 2 km, etc. E aí o papel do tributarista se atentar para isso e tentar anular uma cobrança que seria indevida de acordo com a nossa Constituição e com a nossa legislação. Eu queria chamar a atenção para um fato, o Francisco falou também, o maior volume, se você pegar um recorte, quem mais paga tributo hoje em dia são os microempresários, os empresários de pequeno porte. São as pequenas empresas que acabam sustentando esse arcabouço tributário. Porque você tem grandes empresas, sim, que têm um volume de tributos maior, mas que têm uma série de benefícios e uma possibilidade de manobras mais pujantes para que possa, eventualmente, num planejamento tributário, recolher menos ou então conseguir postergar esse recolhimento. E você tem que ter contabilidade, sim, você tem que ter um jurídico atuante, você tem que ter, hoje em dia, uma equipe para entender a quantidade de carga tributária e a complexidade, tantas obrigações acessórias que você tem. Existe um livro muito famoso no direito tributário, que é do professor Alfredo Augusto Becker, que é o Carnaval Tributário. E ele narra de forma muito célebre como é que funciona isso. Quer dizer, é tanto tributo, tanta taxa, tanta obrigação, tanta mudança na legislação, que o contribuinte acaba se sentindo no meio de um carnaval e quando ele olha ao redor, só lhe restou a tanga. E se até a tanga tirarem dele, ele não vai ficar com mais nada. Então é muito difícil essa compreensão. Eu me coloco na situação de todos os contribuintes, cara. É uma sensação terrível de você estar trabalhando, você
exerce a sua atividade laborativa, querendo vencer todos os dias. Aí quando você analisa o que você está pagando de imposto e vê que esses valores são destinados para o lugar incerto e não sabendo, cara, é uma sensação terrível, sabe? É uma sensação de impotência incrível. Eu acho que... Então, pelo que eu notei, essa é uma área que, inclusive, atualmente, para quem quer começar na advocacia, por exemplo, é uma área assim que tem bastante mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida. O direito tributário é uma área muito interessante para o jovem advogado, para quem está iniciando nessa carreira. Lógico que você tem que ter algumas afinidades, você tem que ter afinidade com matemática, você tem que saber um pouco de cálculo, economia principalmente, você tem que estar muito antenado, porque as mudanças legislativas são recorrentes e diárias. Você tem que estar acompanhando, por exemplo, a gente fala em reforma tributária há 2 décadas. E a gente tem 3 projetos de emenda à Constituição tramitando no Congresso que você tem que ter uma noção para saber como é que vai ser. Vamos fazer um imposto único, o tal do IBS, que é uma derivação do IVA ali da América do Sul. Vamos fazer um imposto só sobre bens e serviços. Vamos tributar a distribuição de lucro dos empresários, que o Brasil ainda é um dos poucos países que não faz hoje em dia, para que você não pague tributo na sua empresa e quando você envia a distribuição de lucro para o sócio, ele não pague novamente. Isso vai mudar? Tem projeto na rua para mudar. Ainda tem a questão que, quando tu fala que tem que dar uma continuidade de estudo, analisando sempre, tem a questão dos impostos municipais, né? Ou seja, um estado igualzinho o Pará, que tem tantos municípios, ou o Brasil, né, por si só, que tem estados com diversos municípios, cada município tem legislação própria, né? Sim. Tipo de cobrança própria, então você tem que especializar na legislação municipal do local. Exatamente. Você tem taxas que existem só em certos municípios que não existem em outros. Então, o município pode criar, de repente, um município que vai prestar um serviço ali de abate de animais. Existe. Eu já fiz um estudo a respeito disso no município do estado do Pará. E foi criada uma taxa sobre esse abate. Então, você vai tendo aí uma construção tributária de acordo com a realidade de cada particularidade do ente. O interessante para o empreendedor, para a pessoa que é empresário, e fazer essa análise, pré-análise, onde que vai colocar a matriz da tua empresa. Exatamente. Porque isso pode derivar, pode influenciar muito. Eu percebo no teu ISS, por exemplo, é o local da prestação de serviço, é onde eu tenho sede. Ali é mais barato. Barueri, São Paulo, a gente percebe muito isso, Barueri, região de Alphaville. Veja a placa dos carros de aluguel, por exemplo. De onde são? São de Curitiba, são de Minas. Por quê? Isso tem um estudo tributário por trás, tem uma lógica tributária por trás. Por que o chocolate ali, o Sonho de Valsa, ele mudou a configuração para não ser mais chocolate e virar wafer? Até o sorvete, Por quê? né? Porque a taxa é menor? Porque ele não paga. Ele não vai pagar, ele vai ter uma carga tributária mais reduzida. Por ele se enquadrar no outro NCM de produto, no outro código de produto. Então, tudo isso é estudo tributário, que a legislação é tão complexa que, às vezes, o próprio fisco se enrola. E aí, o papel de um contador experiente, de um advogado experiente, em fazer esse alerta e planejar junto com o seu cliente, sempre pressupondo que todo planejamento ele tem que ser lícito, você planejar com o seu cliente de acordo com o que a própria legislação te coloca hoje em dia, eu acho que é um estudo que compensa muito, até para você rever o que o contribuinte pagou equivocadamente. Na área tributária existem muitas lacunas, né? Sim, muitas totalmente. possibilidades. Né? Interessante. Com certeza. Por isso que é um mercado interessante para quem está começando também. Doutor, mudando um pouco aqui de assunto, saindo um pouco da seara tributária e adentrando aí na questão dos advogados que estão se formando, quais são as indicações que você daria para ele? Qual que seria o procedimento que deveriam fazer? O que eles devem esperar do mercado? Como devem se portar? Se devem já abrir um pequeno escritório e trabalhar só? Se deve trabalhar como advogado júnior em grandes escritórios? Qual que seria a percepção para a pessoa que está saindo? Exato. Qual que seria o caminho? Acadêmica também. Fazer igual a doutora Andressa aqui, investir nessa área acadêmica, nessa preparação aí, até o pós-doutorado ela quer chegar. Qual que seria o caminho? Vamos lá. Eu acho assim, primeiramente, eu sempre incentivo outros colegas advogados a embarcarem na profissão, na advocacia. Você tem que ter um perfil para advocacia. Tem gente realmente que não tem perfil e que tem um perfil de concurso público, assim como tem muita gente que tem um perfil de concurso público que está na advocacia passando tempo ali, criando uma experiência, ou o advogado que está estudando para concurso. Eu acho que a pessoa requisito também, às vezes, né? Exatamente. Mas eu acho que a pessoa tem que ter isso muito bem definido. O que você quer ser? No banco da faculdade, eu quero ser advogado.
E eu quero ser um advogado marítimo, eu quero ser um advogado empresarial, eu quero ser um advogado tributarista. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Porque desde o primeiro dia da faculdade eu já sabia que eu queria ser advogado. E aí eu consegui me posicionar como advogado, como futuro advogado já, desde os bancos da faculdade, fazendo relacionamento com professores, com colegas, etc. Isso é um diferencial. Né? Então eu acho que o primeiro ponto a pessoa tem que ter a leitura do perfil dela, saber o que ela quer e se posicionar dessa forma. E como que ela faz essa própria leitura? Quais seriam as análises as afinidades, subjetivas? por exemplo, para você escolher direito tributário, você tem finalidade, você tem afinidade com a contabilidade, com a economia, você está confortável naquele nicho ali. Por exemplo, mas eu falo nem na questão do segmento na área como advogado. Eu digo se eu quero ser funcionário público, se eu quero ser advogado. Aí você vai ver, olha. Como é que eu vou analisar esse perfil? Até a própria pergunta, eu não quero ser funcionário público, eu quero ser advogado, mas eu quero ser contratado, eu quero ter uma certa estabilidade. Eu quero ter um horário, eu quero ter um salário certo. Funcionário público tem ali uma estabilidade tremenda, né? Que você tem... Porque quando a gente fala ser advogado, você pode ser advogado da AGU, pode ser procurador também. Sim. Se você quiser ser um profissional liberal ou um empreendedor da advocacia, que hoje em dia é uma vertente que está em alta, quando você coloca o seu escritório à disposição, quando você muda o seu modelo de negócio, quando você enxerga o seu escritório como uma empresa, isso te coloca num patamar de empreendedor ali dentro do universo da advocacia e você consegue sopesar ali as suas vantagens e suas desvantagens. A maior das vantagens é que você não tem limite, você não tem um teto como no funcionalismo público. Né? Você pode alcançar voos ali e até onde você quiser, só depende do seu trabalho, do seu nicho e do resultado que você vai ter com seus clientes. Então isso para mim é um diferencial que sempre foi muito atrativo. Né? Mas ao mesmo tempo você tem diversos ônus. Mas é porque, exatamente, porque não é... Quando a gente fala em dinheiro, qualquer pessoa vai perguntar se vai trabalhar como funcionário público ou não, o dinheiro vai ser fundamental. Ele vai querer o máximo de ganho possível. Sim. Aí que vem a segunda parte, né? Qual que seria o ônus daquilo? Se você está disposto a ter aquele sacrifício ou não. Você está disposto a não ter horário? Você está disposto a encarar as incertezas do próprio universo tributário? O estresse de você empreender, de você ter os custos, de você montar a equipe, de você investir realmente no negócio e não ter um retorno certo ou não ter um retorno constante, até que você se coloque num patamar de estabilidade. Isso é um desafio que vai da gestão, vai do tino empresarial, né? Vai do apetite para o negócio. Até o timeline, né? Daquele tempo para o retorno. E aí você tem uma série de mecanismos que podem te auxiliar aí. Um exemplo, matriz SWOT, eu vou fazer um planejamento aqui, eu vou tentar equilibrar essa área, essa, eu vou ver qual é o meu plano de ação, eu vou rever sempre esse plano. São os 3 pilares que se chamam Plan, Do, Act. Né? Então eu vou ali, eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou rever, eu vou ver se dá certo, eu vou fazer o teste de mercado, e aí você consegue, como eu estava falando há pouco, o meu modelo de negócio, por exemplo, é de um escritório com sede grande, com vários funcionários, com vários clientes no nicho determinado, um pouco mais abrangente, mas ao mesmo tempo, esse é um modelo de negócio que não é necessariamente o modelo tradicional ou o modelo ideal para os dias de hoje. Você pode ter um modelo de negócio hoje em dia, um jovem advogado que é preparado, que é antenado, que encontra um nicho de mercado e que com celular e um bom computador consegue fazer milagres ali, ter clientes no Brasil todo. Hoje em dia essa conectividade ajuda muito. Você consegue ter clientes internacionais, você consegue fazer vários tipos de negócio e não necessariamente você precisa abrir o seu escritório, não necessariamente você precisa se associar a algum escritório, ter uma estrutura física. Hoje em dia esse mercado do direito te permite alçar esses voos, o que é muito interessante. Então sempre me pergunto, Américo, você acha que tem mercado? Claro que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para quem quiser ficar chorando aí que o mar virou sertão. Não, tá muito difícil, tá difícil para todo mundo. Mas aí que tá, essa situação. A percepção que eu tenho é que muitas pessoas se formam como advogado e não como empreendedores. Sim. Então, quando ele se depara com o mercado extremamente competitivo, a pessoa que tem até tem um notório conhecimento jurídico, tem todas as características de um bom advogado, mas não tem características de empresário. Sim. Então, acaba que ele se definha e não consegue obter sucesso ou resultado. Não por falta de competência, mas sim por falta de capacidade de empreendedorismo. Até na área acadêmica, o tributário ele é extremamente escasso dentro do estado do Pará. Por exemplo, o mestrado. Não tem área tributária para mestrado.
não tem doutorado. Normalmente você vai no direito do Estado, né? E aí você vai numa corrente. Vai pra um direito privado, Isso. e aí tu consegue fazer um empresarial, mas um tributário, um nicho tributário específico você não tem. Uma pós-presencial é a coisa mais difícil de ter também. Quando tem, a turma ela demora a abrir, demora a fechar a turma. Geralmente tu consegue mais fazer uma pós-online de tributário. É muito difícil conseguir fechar esse nicho. Então, a procura, ela realmente é muito escassa. É incrível, né? Sim. Como esse tipo de área aqui também. Daí né? que esse posicionamento que eu falei, ele fica ainda mais importante. Porque você se colocar... Hoje em dia você tem que estar nas redes sociais, é uma ferramenta que está aí. Mas você não acha que falta isso na faculdade? Eu acredito que uma faculdade de Direito, ou da maioria das outras áreas, engenharia, de arquitetura, deveria ter pelo menos um módulo destinado à pessoa a aprender a empreender. Na verdade, até o próprio marketing jurídico também, dentro das faculdades. Hoje em dia está começando a ser aplicado, né? O marketing jurídico... Mas está bem... que é do provimento novo agora. O termo é novo, é do provimento da OAB de 2019 para cá. Mas eu vejo... Não adianta você fazer o marketing se você não tem gestão. Então, ou seja, eu acho que é muito mais complexo. Porque a pessoa, para fazer um projeto do escritório de advocacia funcionar, ele tem que analisar uma série de coisas. Olha, Paulo, então você tem que ser empresário mesmo, de fato. Não só um escritório, Paulo, mas você fazer um empreendedorismo em si mesmo. Então, na sua imagem, aprender a empreender a sua imagem. Mas a gente percebe que, vamos supor, nos Estados Unidos e em outros países, a pessoa, desde criança, ela já vai sendo preparada para aquilo. Para a questão do empreendedorismo, para a questão... Com certeza. Aqui no Brasil a gente não depara com isso. Mas a pessoa que está saindo da faculdade ali e já vai se deparar com o mercado de trabalho, se ela não tiver essa preparação, que muitas das pessoas que já trabalham no comércio ou na área de empreendedorismo já está acostumado, que é passar e ultrapassar as dificuldades que ocorrem, cara, infelizmente o advogado que sai, ele vai se frustrar. Olha, ele Paulo, vai se frustrar muito com isso. Você sabe o que sempre me perguntam? Quem é o melhor advogado do mundo? O que você precisa para ser o melhor advogado do mundo? Será que ele é o melhor advogado de fato ou é o melhor empreendedor? Essa que é a pergunta. Você sabe, essa resposta para mim é simples e direta. O melhor advogado do mundo é aquele que resolve o problema do cliente. Se ele vai resolver através do espírito empreendedor dele, através da técnica, através do relacionamento, ele vai unir uma gama de adjetivos e qualidades para solucionar aquele problema. Tu falou uma frase, eu estava almoçando com o Mário, apresentador da TV Cultura, que é lá do Saber Direito, e ele falou exatamente isso. A gente estava conversando, o tema era exatamente isso. Parece que você estava sentado com a gente e trouxe a mesma temática. Sim. Hoje a realidade é essa. A realidade, infelizmente ou felizmente, eu não sei, é essa. Não é a pessoa, às vezes, antigamente... Como advogado, a pessoa fazia o know-how dele aqui, ficava captando, os clientes vinham, porque o conhecimento dele. Hoje não. Hoje é extremamente diferente. A pessoa, ele só quer saber se você vai resolver o problema dele. Ele não quer saber quem é o nome, se você é filho de quem, se você é amigo de quem. Ele quer saber se você resolve o problema. Até porque dentro da advocacia você tem perfis. Então você, por exemplo, pode ser um excelente advogado técnico, sentar e fazer a melhor petição do mundo e colocar os pedidos da forma correta e ajuizar a ação correta. Se você ficar de braço cruzado no seu escritório, não levantar da cadeira e for atrás da decisão, a decisão não sai e você não resolve o problema do seu cliente. Mas até porque também a questão de formatação da peça, eu acredito que tenha mais advogados preparados para fazer do que empreendedor no mercado. Exatamente. É aquele advogado ali que já se associa ou se junta com alguém que tem essa capacidade técnica, que ele reconhece como uma fraqueza, mas reconhece como virtude, uma qualidade, saber fazer uma boa sustentação oral, ter um relacionamento bom no fórum, no tribunal, conversar com o juiz, saber ir atrás do cliente, da decisão, etc. Aí você junta o melhor dos dois mundos. Aquele que tem os dois, aí pode ser o melhor advogado do mundo. Então, o melhor advogado do mundo é aquele que consegue agregar os melhores profissionais de cada área. Eu acredito que seria isso. O melhor dos profissionais dentro dele mesmo. Pega ali um pouco de cada área, olha, eu sou bom tecnicamente, eu sou bem relacionado, eu sou diligente, o que é muito importante hoje em dia, o que a gente chama daquela advocacia de ralar o cinto no balcão. Tem que ter diligência. O cliente está contando com a tua diligência. Não adianta você tentar dizer que vai fazer alguma coisa e não fazer.
e aí não consegue entregar o resultado. Uma coisa que a gente percebe hoje na área jurídica é que grandes escritórios, quando a pessoa contrata um grande escritório, teoricamente pelo nome da pessoa ali, eu não sei se ele tem ciência, mas não vai ser essa pessoa que vai estar trabalhando no processo, na grande maioria. Vai ser um contratado dele. Então, eles estão contratando, de fato, a expertise dessa pessoa em gerir e contratar pessoas com capacidade técnica. Exatamente. No teu caso, seu escritório é grande, você contrata outras pessoas. Provavelmente, você não vai estar à frente de todos os processos. Você sabe, Paulo, que eu escuto muito isso de clientes que vêm de outros escritórios grandes também e falam, olha, quem eu contratei foi o João, quem foi para a audiência comigo foi o José, quem me deu o retorno foi o Francisco, eu tento ligar e o João não me atende. Então, o advogado ele tem que estar disponível 24 horas, você é advogado 24 horas. Eu tenho uma metodologia no meu escritório... Mas por que eles estão... Aí eu te faço a pergunta, por que essa pessoa está querendo falar com o dito João? Porque... A prestação de serviço foi... Vê bem, a pessoa ela compra o teu serviço e ela compra a tua imagem, ela compra o que você está vendendo para ela, a imagem que você está passando para ela. Então, da feita que ela procura o Dr. Francisco para resolver o problema dela, ela não quer saber se é o João, se é o José, se é o fulano de tal, A ou B, que vai resolver. Ela quer que o Dr. Francisco coordene pelo menos essa resolução e dê o resultado para ela. Então, eu acho que isso é muito de confiança. Quando você coloca hoje em dia você se coloca hoje em dia na posição de advogado no mercado, você vende a sua imagem, você vende seu relacionamento, você vende aquilo que você agrega, né? E você tem que ter ciência da responsabilidade disso na hora de dar o retorno para o cliente e entregar um resultado de qualidade. Mas aí questão de delegação, né? De eu não. Lógico, ninguém consegue abraçar o mundo. Exatamente. Você vai delegar várias coisas, você vai fazer várias coisas, mas de entregar o resultado, né? De estar ali, de estar presente e fazer isso até uma questão de segurança. Hoje em também. dia, na minha própria dinâmica, eu não consigo sentar e fazer, por exemplo, todas as peças e fazer tudo, mas eu consigo ter pessoas do meu lado que vão fazer como eu faria, que vão trabalhar da forma correta para alcançar o resultado e a gente, em conjunto, em equipe, vai alcançar aquele resultado. Mas quando eu disse que o bom advogado, a pessoa que... O melhor advogado do mundo, vamos dizer assim, não seria uma pessoa, seria um grupo, porque ele tem que delegar, tem que ser a capacidade gerencial de delegar para as pessoas certas. Aí é o empreendedorismo. Aí é o empreendedorismo, de você conseguir montar uma equipe de qualidade. Exatamente, você não precisa até fazer todo só. É insubstituível, né? Quando você pensa seu escritório como uma empresa, você pensa, eu tenho que montar um time. Exato. E o time vai fazer a empresa. É o time que ganha o campeonato. Exatamente. Então é mais ou menos essa percepção, só que eu coloquei, não sei se eu coloquei errado e você interpretou. Quando eu falo o advogado, eu não falo uma pessoa como advogado, eu falo assim, a empresa, né? Porque ali que vai gerir o conflito. Então, ou seja, eu acredito que as pessoas quando procuram um escritório, a minha percepção, ele quer a solução. Sim. Ele só começa a cobrar a presença da pessoa que o nome está estampado, sei lá, no escritório, a partir do momento que está tendo prejuízo na prestação de serviço. Eu penso isso se você também. tem uma pessoa, se você delegou para a pessoa, eu já tive processos que eu deleguei e a pessoa me cobrou porque que a pessoa que estava acompanhando, que era até o Dr. Francisco, que aqui está, que é um brilhante advogado na área trabalhista. Empreendedor também. Não, e ela me questionou onde estava o Dr. Francisco. Você acha que eu me senti mal? Eu senti foi muito bem. Eu disse, cara, eu deleguei para a pessoa correta. Mas entendeu? então, essa é a quando você questão consegue passar esse elo de confiança. Sim. Ao mesmo tempo que eu entendo também a tua posição, mas eu concordo com a do Paulo também. É exatamente ter essa delegação de confiar na pessoa. Por exemplo, no meu escritório eu sou criminal. E aí, mas eu tenho a minha associada que eu delego cível para ela. Sim. E eu confio plenamente nela pro cível. Então, mas se o cliente entrar em contato comigo, eu falo, não, entre em contato com ela, entendeu? Porque eu tenho a plena ciência de que ela vai fazer o correto dentro do cível, até porque não é a minha área. Então, assim, eu fico plenamente confortável em relação a isso. E eu acho que tem que haver essa transparência. Não dá pra gente abraçar o mundo e chegar... Exato. Lógico que quando o jovem advogado ele começa, ele vai fazer a defesa de multa, ele vai fazer o recurso eleitoral, ele vai fazer o tributário, inventário, divórcio, etc e tal, tudo bem. Eu acho que chega um momento realmente que a pessoa tem que fazer ali no início, até para pegar a experiência. Doutor, eu tenho uma percepção como empreendedor. Eu atuo em várias searas de negócio, como empreendedor. Eu acredito que, como
que eu me deparo, eu não sou dono da verdade, mas que eu me deparo hoje com a questão da advocacia, é que as pessoas chegam como advogado. Quando eu falo como advogado, não no sentido pejorativo. Ele foi preparado para conhecimento, para desenvolver, mas ele vem preparado para ser um funcionário de um escritório que tem um empreendedor. Eles não vêm preparados para ser empreendedor. E a grande maioria deles chega no mercado de trabalho desamparado, porque não existe escritório suficiente para agregar todas essas pessoas. Então essas pessoas chegam no mercado e falam assim, agora eu tenho que empreender. Só que ela não foi preparada para aquilo. Aí vai começar a vir os não, as dificuldades. É onde eu vejo que as pessoas se batem muito. Porque às vezes eles querem um projeto grande, mas projetos grandes requerem um tempo longo para você conseguir o retorno. Sim. Então você vai ter que se bancar ali com aquela situação. Aí a pessoa às vezes tem um sonho, mesmo. Uma meta. Qualquer empreendedor sabe disso. O cara cria uma expectativa grande, aí vem o quê? A frustração. Porque se torna distante. Então, ou seja, isso é o que? Uma falha como empreendedor. Então, ou seja, um advogado chega, vem cheio de sonhos, cheio de perspectiva, mas não consegue colocar aquilo no papel e transformar aquilo num projeto de fato. Então, ou seja, se torna apenas um sonho. Aí é o que eu visualizo hoje do mercado, entendeu? Da parte de advocacia. Eu vou te contar um relato pessoal meu, até comentei com a doutora Andressa, sobre um pouco da minha história em relação a esses nãos, né, em relação a esse foco, em relação ao empreendedorismo. Eu, por exemplo, na faculdade, quando eu decidi que eu queria ser advogado, e eu queria ser advogado tributarista, eu perturbei bastante meu professor de direito tributário. Eu ia para a aula e eu sentava na primeira fileira, eu sempre estava de terno e gravata ali, já projetando aquela imagem de advogado, eu estudava a matéria antes, fazia boas perguntas e pedia várias vezes a oportunidade no escritório dele. Professor, por favor, tem um estágio no seu escritório, gostaria muito de trabalhar com essa área, gostaria muito de trabalhar no seu escritório. Poxa, Américo, não dá, tá cheio, tá lotado, a equipe é enxuta, ou então não tem muita rotatividade. E eu fui pegando esses nãos ao longo da faculdade inteira, praticamente. No último semestre, eu ainda insisti, professor, o senhor pode ser o meu orientador nessa matéria que é direito tributário. Tu é chato, hein, cara? Persistente. E aí fui, e eu sempre estagiei a faculdade toda, e estagiei em outro escritório de advocacia, e fui pro tribunal, e do tribunal já estava no governo, num cargo assim, de um DAS bem razoável para quem estava se formando. E aí, no último semestre, ele me ligou. Américo, tu não tens interesse naquele estágio? Pô, meu DAS no governo me dava muito mais estabilidade e um retorno financeiro muito maior. Eu falei prontamente, tenho interesse. Pedi exoneração, saí do cargo do governo e fui ser estagiário lá no escritório dele. 5 anos depois de ser contratado, já efetivado como associado, eu me virei sócio. Hoje em dia esse professor é um dos meus sócios, que é o Michel Viana. E aí hoje a gente trabalha, eu estou há 10 anos no escritório, tenho minha própria equipe e consegui focar, encarar aquele objetivo, superar esses nãos e conseguir empreender hoje em dia. Deixa eu te falar uma coisa. Tu sabia que nesse momento você era empreendedor? Porque eu te digo, a grande maioria que está se formando, saindo do banco das faculdades, das universidades, não faria isso. Não faria, eu estou te falando. Essa é a percepção que eu falo que falta para muitas pessoas. Essa questão de empreendedorismo. Você falou assim, peraí, cara, eu não estou perdendo, eu estou investindo. Sim. Entendeu? Isso leva as pessoas bem além. E essa visão que você teve, tá de parabéns, que deveria ser compartilhado nos bancos de faculdade para que as pessoas saíssem do mercado de trabalho e conseguissem enxergar as possíveis dificuldades como oportunidade. Sim. E não dificuldade. Isso é, na verdade, a assunção de riscos, né? Sim. Foi justamente que... Exatamente. É muito interessante essa percepção. Mas aí, sabe, por isso que eu tava te questionando a questão da mente da pessoa, como ela sai. Porque... é o mindset que é preparado, né? Que deveria ter um investimento maior. Por isso que a gente busca hoje em dia inspirar muito. Eu conto essa história, eu conto a minha história para inspirar realmente. O Michel é um cara que inspira muita gente, por exemplo, que me inspirou no banco da faculdade. Hoje eu posso também inspirar outras pessoas, porque eu acho que quando a gente coloca isso e faz com que a pessoa enxergue o seu potencial, a gente está fazendo ali um pouquinho do nosso papel no mundo de tentar ajudar alguém, de tentar incentivar alguém. E aquilo vai voltar. Porque você muda a visão da pessoa, você muda a visão. É melhor do que a oportunidade, você consegue mudar a perspectiva e a visão. Cara, você não sabe o que você dá um novo horizonte para a pessoa, na verdade. É muito interessante. Quando a gente tem a oportunidade de fala, né? Por exemplo, em palestra e dentro de sala de aula também, sempre que eu posso, também eu falo para os meus alunos que
exatamente que, nossa, eu amava direito do trabalho, por incrível que pareça, amava, mas quando eu fiz meu primeiro júri simulado, eu me apaixonei pelo criminal. E hoje em dia é minha área de especialização, tudo que eu faço, eu respiro direito penal e processo penal. Então, assim, eu também, no que eu posso, eu ajudo eles também em questão de pesquisa. Então, nossa, eu empresto livro, mando livro, compartilho drive com eles. Então, tudo que eu posso ajudá-los também, eu ajudo eles. Então, assim, é exatamente o que a gente pode doar da gente, né, o melhor da gente, para ajudar essa nova geração, né? Essa nova geração, nossa. Essa nova geração... Falou uma advogada muito experiente, de muitos anos de idade. Eu fui formou junto comigo. Muito velha. Muito velha. Muito velha. Tava vendo o Disney um dia desse. Muito velha. Mas é exatamente isso. Eu acho que quanto mais a gente puder fazer a diferença dentro do meio, tanto acadêmico quanto da advocacia, a gente deve fazer. Eu acho que nós estamos aqui para isso, realmente. Sem dúvida. Eu percebo, né, que se mudasse um pouco só um pouquinho da visão. Eu converso muito com o Francisco morou em Curitiba, aí eu acredito que quando ele morou no Rio, morou em Curitiba, traz novas perspectivas. Eu acho que as pessoas, quando formam, a grande maioria, elas faltam essas perspectivas, entendeu? Ou seja, de como visualizar aquelas frases, né? Você está vendo o copo meio cheio, meio vazio. Isso parece uma besteira, mas faz toda a diferença. A advocacia, inclusive, no Paraná é totalmente diferente da advocacia daqui. É uma outra pegada, né? Não tem nada a ver com aqui. São poucos advogados aqui que têm a mesma pegada dos advogados de lá. Em vários Normalmente aspectos. são os grandes escritórios daqui que são parecidos com os de lá. Você vê que, por exemplo, o Nelson Williams é de lá, né, do Paraná, e hoje em dia é o maior escritório do Brasil. A nível de profissionais contratados, ele tem um espírito muito empreendedor, incentivador. Aí a pergunta, voltamos àquela pergunta. Será que ele é o melhor advogado do Brasil em questão de conteúdo interno dele? Ou será que ele é a melhor pessoa em fazer o marketing dele, em agregar pessoas que solucionam conflito? O que seria? Por isso que é muito subjetivo. Quem seria o melhor advogado? É o melhor empreendedor ou que adquire maior número de conhecimento? Ele mesmo falou que ele se considera um grande solucionador de problemas. Isso. Ele mesmo já declarou isso. É interessante essa percepção. Aí a gente volta para a minha resposta. O melhor advogado é aquele que resolve o problema. Eu tenho uma pergunta, doutor. A advocacia tributarista, ela tem alguns riscos, né? Porque você trabalha com muitas teses jurídicas. Na verdade, o advogado tributarista, ele cria muitas teses jurídicas. Sim. E essas teses, normalmente, elas levam um tempo para se consolidar, né? Você fica com um processo, quando pega uma repercussão geral, por exemplo, fica às vezes anos suspenso, até o STF, né? Dá um posicionamento definitivo. E quando vai dar posicionamento, ainda corre aquele risco, né? É isso que eu queria perguntar. O advogado que quer começar nessa área tributarista, ele tem que estar preparado para assumir esse risco, né? Próprios da carreira tributarista. Né? Com certeza. Dentro da área tributária, você tem vários modelos de negócio e de atuação. Né? Você tem o modelo de administração de passivo, quando você está ali segurando e trabalhando em várias execuções fiscais. Você tem ações estratégicas também judiciais. Você tem um consultivo para tentar enxugar custo de operação, etc. E você tem o mercado das teses tributárias, que é um mercado bilionário. A tese do século, que foi julgada no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, foi tributária, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas aí você não cai naquela situação? A gente entende que existe várias teses que você pode trabalhar, curto, médio e longo prazo. Sim. Só que essas grandes teses, a gente depara com muitas sentenças que tem mais cunho político do que cunho de direito. Então, às vezes, você monta uma tese, está toda embasada na legalidade. Todavia, quando chega lá, eles alegam, aquela mera alegação, né? Que se for deferido o pedido... Vai quebrar o Estado, o município, o ente. É quando o juiz dá a decisão com a pasta do Estado debaixo do braço. Exato. Pensando nisso. E aí você não está pensando, talvez, no melhor direito. Né? Você está pensando no bem coletivo para a sociedade, isso é aquilo que aí já foge um pouquinho daquela discussão jurídica em si. E se for uma tese alta, aí vem a preocupação. Um cliente deles pode pagar a sucumbência disso. Imagina pagar a sucumbência do valor desse. Por isso que eu perguntei da coragem do advogado. Por isso que existe a modulação. E uma dica que eu dou para os jovens advogados ou para quem trabalha com teses tributárias, seja transparente com o seu cliente. Diga, olha, isso aqui é uma tese de risco. Tá? Eu vou te cobrar para entrar ou não vou te cobrar, eu vou te cobrar no êxito, etc. Mas depois do trânsito julgado, ou então quando eu tiver já a certidão, quando eu tiver o crédito na mão, porque você cobrar o honorário do seu cliente
depois haver uma reversão disso e o cliente achar que você passou a perna nele, isso é muito complicado, é muito ruim. Então você tem que ser sempre assertivo, claro e transparente. Isso é uma tese de risco. Vamos apostar juntos? Tem clientes, por exemplo, nossos que trabalham com algumas teses e que deixam de recolher, logicamente, com a liminar em mãos, mas ficam no banco em paralelo depositando. Porque pode ter reversão. E numa eventual reversão, ele está capitalizado para pagar aquilo. Né? Aí já é um risco que ele está assumindo. Agora, tem gente que realmente não tem esse perfil. Então você tem que ser claro e transparente e tem que, lógico, envolver aí, tem muitos advogados tributaristas que ganham rios de dinheiro. Qual a dica você dá? Porque a gente entende que grande escritório como o teu, vocês criam a própria tese ou utilizam de parte de tese de alguém para criar de vocês. Mas tem pessoas que, pequenos escritórios, ou as pessoas que estão adentrando agora na área tributária, que pegam teses formatadas por outros escritórios e começam a chamar clientes e aquela coisa, fecha contrato e vão dando entrada. O que você falaria para eles? Quais os cuidados que eles devem ter com esses clientes? O principal que eu falei aqui, a transparência, aí a clareza na comunicação e ver realmente se o seu cliente... Tem gente que a gente vê, por exemplo, nessa do ICMS do PIS e da COFINS, que a tese ficou fixada, que era sobre aquele valor lá, não destacado na nota, mas o efetivamente recolhido. Se o cara não recolhia, que adianta eu entrar com uma ação para ele, ganhar e na hora de apurar o crédito não ter nada? Aí eu enganei o meu cliente, eu coloquei honorários no bolso e aí no final ainda vou receber uma reclamação dele. Então eu acho que tem que ter um estudo. Você não pode, hoje em dia é muito fácil chegar e entrar com uma ação qualquer, pegar um Ctrl+C, Ctrl+V por aí, captar um cliente e tentar uma aventura processual diante disso. O que eu acho é que esse perfil de advogado ele não vai durar muito, porque o cliente está cada vez mais conectado, o processo eletrônico ele tem acesso, ele consegue ver, a informação chega para ele muito rápido. E como você falou, uma tese dessa que é discutida a nível nacional, ele vai sofrer assédio de vários advogados, de vários escritórios, inclusive, que não são nem de advocacia, mas que são de contabilidade ou que são de outros empreendedores dentro do universo jurídico, mas que não advogados, que vendem também essas teses tributárias, e o cliente vai saber daquilo que você está fazendo. Então não adianta, pessoal. A conta chega, eu acho que não dá para você fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que ter um estudo de fato para saber se há aquele direito ao crédito, para ser transparente de quando o cliente vai se apropriar daquele crédito e para ter ali a capacidade de dizer, olha, deu errado, reverteram, o Supremo alterou aqui a coisa julgada e aquilo que você pagou lá, você vai ter que devolver. E agora tá no, bem dizer, flexibilizaram a coisa julgada, né? A coisa julgada agora já é mais flexível, questão tributária, pode modular, modificar, então... Mas é muito chamativa a tese, porque tem escritórios que cobram a partir da concessão da liminar o percentual, né? Sim. Do que a pessoa está economizando por conta da liminar. Então é muito atrativo. Então acho que é por isso a importância de chamar um pouco a atenção para a responsabilidade. Hoje, para a pessoa se tornar uma advogada tributária, né? Ela tem que estudar bastante, realmente, a questão do processo, não só o direito em si, né? Até o próprio processo legislativo, processo constitucional. O tributarista ele tem que ser um excelente processualista, porque muitas vezes, se você analisar, por exemplo, uma auto-infração, você pega uma execução fiscal, ali eu atuo em muitos processos em parceria, por exemplo, com advogados criminalistas. E o criminalista chega comigo com uma ação, com uma denúncia, que trata-se de uma sonegação, uma possível sonegação, etc., uma denúncia criminal, e eu falo, me dá uma semana, deixa eu pedir a cópia desse processo administrativo. E eu analiso a cópia do processo administrativo e eu vejo que a legislação processual do Estado não foi obedecida, que o cliente foi citado ou foi intimado diretamente por edital. E eu falo, opa, tem um vício aqui no processo administrativo. Eu peço a devolução do prazo, o prazo é devolvido, eu apresento a impugnação, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Crédito tributário suspenso, cai a denúncia. Ou seja, numa técnica processual, eu resolvi o problema do criminalista. Porque isso vai prescrever. Então, assim, você tem que saber um pouquinho de tudo. Eu falei também para o Francisco aqui, a época, em 2018, eu estava na Comissão de Direito Tributário, na presença da Comissão de Direito Tributário da UAB, e o prefeito, o então prefeito, ele aumentou o tributo de forma mascarada, o IPTU. Ele incluiu um fator de majoração ali, um fator de correção de valor de mercado, que acabava trazendo, no final das contas, o IPTU mais caro para o contribuinte. E ele fez isso por portaria. E conhecendo o processo legislativo tributário, o tributarista sabia que tinha que ser por lei.
Não poderia ser por portaria. E aí, à época, a gente levou essa discussão para a Câmara de Vereadores, levamos para o Conselho da OAB do Pará, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguimos eliminar e ganhamos a ação no final. A Prefeitura teve que reemitir todos os carnês de PTU daquele ano, por um detalhe técnico com conhecimento de processo legislativo. Daí que o advogado ele precisa ter essa complexidade, essa acumulação aí de conhecimento em várias áreas para que ele possa prestar realmente o melhor serviço. No meio desse sistema caótico tributário, o que você mudaria no sistema atual? Como que seria uma saída para o Brasil, para os estados, para o município, para acabar com essa confusão tributária e essas altas taxas? Teria alguma solução ou vamos para todo mundo para a igreja rezar? Para a igreja rezar é interessante porque a igreja tem imunidade constitucional, ela não paga imposto. Ela não paga pelo menos tributo, lá a gente não então, paga. Pelo menos lá você não ia pagar. Pagam, né? Os maçons pagam. Aí vamos discutir, tem discussão, né? Agora, olha, o que eu acho, Paulo, o caminho natural é a simplificação. A simplificação, ela carrega a transparência e ela facilita tanto a arrecadação, evita a sonegação, evita a corrupção também. Talvez a gente conversava há pouco sobre a vinculação, talvez uma vinculação mais efetiva do produto da arrecadação para uma contraprestação, ou seja, eu vou recolher esse tributo aqui e ele vai ser aplicado nessa seara de forma transparente, de forma clara, de forma objetiva. Você reduzir a quantidade de obrigações acessórias que nós temos hoje em dia, tantas declarações, EFD, TIMOB, SPED, é muita coisa para o empresário acompanhar. E para o próprio contribuinte também. Né? Então eu acho que quando você simplifica, você facilita, você traz efetividade e você prestigia de fato um sistema tributário. Tu acredita que essa questão dessas dificuldades de interpretação de toda a carga tributária é uma forma de acalmar as pessoas que pagam? Porque quando você está pagando, você não está sabendo que você está pagando, é tão muito confuso. Se deixasse uma coisa mais simplificada, um imposto único, vamos dizer assim, você não acha que causaria mais revolta? As pessoas iriam analisar, peraí, eu estou comprando isso aqui, nossa, mas eu pago isso tudo de imposto, para onde está indo esse dinheiro? Aí o cara acaba de sair, cai no buraco, estoura o pneu do carro, aí sai do carro, vem uma pessoa, assalta ele, entendeu? Essa dinâmica, tu não acha que é muito prejudicial para o interesse do pessoal que está acima? Sim, eu acho que daí que a transparência nessa contraprestação é que é o ponto-chave. Né? Você realmente arrecadar o imposto único, você fala aí, nós temos 3 projetos de emenda à Constituição em tramitação hoje, versando basicamente aí sobre também o futuro IBS, que o governo federal está tentando lançar, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. É um imposto só, faria às vezes aí do ICMS, do ISS, né? E aí você teria uma simplificação, mas não a qualquer custo. Porque quem vai gerir isso é um comitê gestor, assim como do Simples, por exemplo, que você tem tributos de vários entes diferentes. Você tem tributo da União, você tem tributo dos estados, só o que não entra ali são os municípios. Então, você vai ter um comitê gestor, você vai delegar essa gestão, veja bem o que eu estou falando, você vai delegar essa gestão da arrecadação para os bancos, que são entes privados, em grande parte. Esses entes privados, eles vão estabelecer uma taxa de cobrança sobre a retenção desses valores, o acompanhamento dessa movimentação. Então, taxa de administração, né, na verdade. Isso tudo se discute e o professor Everardo Maciel, ele fala, aí que está aquele custo que ninguém está enxergando. Aquela sombra por trás do projeto, aquela sombra por trás da ideia. Quem é que está capitaneando isso? Quem vai ganhar nesse fundo? Quem vai se tornar ganhar? um fundo, né? Quem vai ganhar com isso? Qual a taxa Será de administração? realmente que é o contribuinte? Ou será que é um lobby de um ente mais poderoso? Mas aí é aquela coisa, né? Aí é o mal do brasileiro de desvirtuar tudo. As coisas que são feitas por bem, as pessoas desvirtuam como forma de arrecadação de valores. Exatamente. Como é feito nos outros países? Você tem conhecimento se existe esse tributo único? Se existe o IVA na América do Sul aí que você vê pela experiência da Argentina não deu tão certo. Né? Mas às vezes talvez não for. talvez não seja um imposto, né? Talvez sejam os administradores dos impostos. Exatamente. É difícil, né? Que entra o que se discute nessa temática do imposto único, que é o termo que é o split, que é exatamente aquilo que eu vou dividir ali dentro dessa arrecadação
mas eu vou ter um terceiro que vai estar administrando aquele valor, a exemplo dos bancos. Né? Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que é um caminho que é interessante, com diversos ajustes. Nós, inclusive, temos discutido muito isso no Conselho Federal da OAB, na Comissão de Tributário. Estamos propondo, até semana que vem, inclusive, vamos levar lá para o Congresso as nossas sugestões de alteração para que se torne mais claro esse projeto e a gente tente eliminar esses riscos ocultos aí que muito assombram quem está na tentativa de melhorar um sistema que pode vir, eventualmente, a prejudicar o contribuinte. Então, quando você estabelece um PIX, todo mundo fala, o PIX é um serviço de monitoramento, etc. E tal, a gente... Vamos taxar o PIX. Né? As pessoas jurídicas pagam. Ele é taxado para as pessoas jurídicas. As pessoas físicas não pagam. Mas as pessoas jurídicas pagam, taxam. Né? E aí é uma modernidade muito interessante, mas a que custo? Então você vai... São os checks and balances. Mas a gente deveria pensar o seguinte: o governo deveria estar para facilitar a vida da população, ok? Porque o que a tese é o seguinte: é o Estado mínimo, mundo né? paga imposto, todo mundo paga imposto, esse imposto chega até o governo e o governo depois redistribui, fazendo aqui cumprir a função social, tentando equilibrar, tirando a desigualdade. Seria a finalidade dos tributos, ok? Sim. Mas teria tributos que seria desnecessário, fazer o PIX. Para que você vai tributar para subir o valor, para depois você redistribuir? Será que é necessário isso? Eu sou um grande federalista e eu sou defensor do Estado mínimo também. Porque eu acho que o Estado ele tem que tentar facilitar a sua vida e tentar desburocratizar. Né? Então, da feita que você prestigia, por exemplo, tributos, a exemplo do imposto de renda, que é um tributo autodeclarado, que o contribuinte ele diz quanto ele deve e o fisco só vem e ratifica ou não. Eu acho que você prestigia uma independência diferente de como a gente vê hoje em dia, do Estado máximo, da mão estatal, perguntando assim, como é que eu posso atrapalhar a sua vida hoje? O que é que eu posso criar para atrapalhar, para te trazer mais obrigações e mais custos, etc. e tal. Eu acho que tem que ser o caminho inverso. Tem que ser um Estado mínimo, realmente, com incentivo principal ao empreendedorismo e a criação de novas empresas e o estabelecimento de novos negócios, para que você incentive esse povo a gerar emprego, a gerar negócio e vai gerar riqueza para o Estado. É só você saber fazer de forma mais simples, mais efetiva e de forma mais clara e transparente. Eu acho que é aí que é a chave do negócio. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Doutor Américo Ribeiro, muito obrigado pela presença. Prazer, eu que agradeço o convite. Espero contar com a sua presença novamente. Já estou pensando aqui em novas perguntas, novos temas na área tributária que muito me interessa, né? Interessa muitas pessoas. Sim. É um pouco revoltante o tema, né? Eu acho que você se depara muito com isso aí. Já visto que você advoga na área, né? Então, confesso que saio daqui com alguns cabelos brancos a mais, mas feliz com o aprendizado. Obrigadão, fique com Deus, até a próxima. Estou à disposição. Paulo, Andressa, Francisco, obrigado. Contem comigo.